Bem, irmãos, nós vamos começar o nosso estudo então. Hoje é a segunda parte do estudo Jesus e o Evangelho no Antigo Testamento. Como ler o Antigo Testamento de maneira cristã. Eu gostaria só de lembrar, que o propósito desse estudo é que nós tenhamos melhor aproveitamento na leitura do Antigo Testamento. Claro, na leitura de toda a Bíblia, mas um foco no Antigo Testamento, porque ali nós encontramos algumas passagens, algumas narrativas, alguns aspectos que talvez dificulte mais a nós compreender. Nós citamos semana passada genealogias, histórias de guerra, leis que nós nem sabemos como aplicar à nossa vida hoje, então nós lemos, sabemos que é a palavra de Deus, mas muitas vezes ficamos aquém de um aproveitamento ainda melhor desse texto. Então, esse é o nosso objetivo. Lembrando que a nossa intenção não é ensinar que para ler a Bíblia e o Antigo Testamento e ser edificado é necessário uma técnica especial. Nada disso. O Espírito Santo pode iluminar o nosso coração para nós entendermos, pode nos abençoar pela leitura da palavra sem problema. No entanto, quanto melhor nós soubermos usar a Bíblia nas nossas mãos, mais proveito nós vamos tirar desse ensino. Então, nosso objetivo é que nós olhemos para o Antigo Testamento e consigamos entender como ele, de alguma maneira, nos ensina sobre Jesus e sobre o Evangelho. Eu passei hoje uma pergunta aí no grupo. Para quem não está em um dos grupos, eu vou fazer a pergunta aqui, para que em um momento próprio do estudo nós discutamos aqui alguma coisa. Salmo capítulo 1, versículos 1 e 2. Como que esses textos podem nos ensinar, ou esse texto, sobre Deus, o Evangelho e Jesus? Pense nessas coisas e no momento apropriado nós vamos aqui responder essas perguntas. Então nós vamos passar para o nosso estudo e eu vou começar fazendo uma brevíssima recapitulação daquilo que nós aprendemos ou estudamos na semana passada. Então, em um primeiro momento, nós aprendemos sobre as características do Antigo Testamento, lembrando que o Antigo Testamento possui algumas características que toda a Escritura possui. O Antigo Testamento, por exemplo, é palavra de Deus. O Antigo Testamento, ele nos ensina sobre o Senhor. O Antigo Testamento, deixa eu só pegar aqui as características, é a palavra de Deus. Existem diferenças entre o Antigo Testamento e existem continuidades e descontinuidades. Coisas no Antigo Testamento que permanecem e coisas que não permanecem mais no Novo Testamento. Nós vimos também que o Antigo Testamento ele faz parte de uma história maior, ele não está desconectada do Novo Testamento e nem desconectada da nossa própria história, mas ele é uma parte importante de uma história maior que é a história de salvação. E nós vimos ali que o Antigo Testamento também ele tem algumas realidades temporais apontando para realidades espirituais, coisas visíveis e materiais que no futuro nos ajudariam a entender coisas espirituais. Vou dar apenas um exemplo. O templo ou tabernáculo era um lugar visível, um lugar geográfico, para entender como funcionava a comunhão do homem, do povo de Deus, com o próprio Deus. E essa realidade visível no Antigo Testamento apontava para uma realidade espiritual superior revelada por meio de Jesus Cristo e no Novo Testamento. Então nós vimos essas características do Antigo Testamento e nós vimos também como que Jesus e os apóstolos lidaram com essa questão do Antigo Testamento. Nós vimos que Jesus e os apóstolos, eles não só estudavam o Antigo Testamento, não só pregavam com base no Antigo Testamento, mas eles tinham plena convicção de que o Antigo Testamento era a palavra de Deus. Eles tinham plena convicção de que todo o Evangelho, todos os aspectos do Evangelho poderiam perfeitamente ser ensinados e pregados a partir do Antigo Testamento. Então nós vimos que Jesus e os apóstolos, a Bíblia de fato que eles usavam era a Bíblia do Antigo Testamento, porque os livros que nós temos hoje como Novo Testamento foram escritos posteriormente ao início ali da pregação do Evangelho dos apóstolos. Eles começaram a pregar baseado no Antigo Testamento, começaram a ensinar e depois, já caminhando talvez para o final do ministério deles, que eles começaram a escrever aquilo que hoje nós temos como o Novo Testamento. Então hoje nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ver como
nós podemos interpretar o Antigo Testamento, nós vamos ver aí como que na história da igreja isso funcionou. Nós vamos ver também como interpretar o Antigo Testamento de maneira cristã, ou seja, encontrando ali aspectos que nos ensinam sobre o Evangelho. E num terceiro momento nós vamos fazer uma interpretação aplicada. E vou recapitular um pouco de onde que eu estava. Então, qual é a igualdade que há entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento? A igualdade que há é que eles são palavra de Deus, inspirada por Deus, são úteis para o ensino, para a repreensão, para a correção. Então, não há nada que nós possamos olhar para o Novo Testamento e colocá-lo de maneira superior ao Antigo Testamento. Olha bem, ele é uma revelação mais ampla, ele nos apresenta Jesus de maneira mais ampla. Há um autor que diz que o Antigo Testamento é um quarto escuro e o Novo Testamento é como se acendesse a luz desse quarto e nós percebêssemos de maneira clara aquilo que antes nós percebíamos de maneira obscura. Então há essa progressão na revelação, mas não há assim um ser menos importante que o outro, menos palavra de Deus do que o outro, menos útil e usado pelo Espírito Santo para a salvação do que o outro. Então essa é a igualdade que nós encontramos com o Novo Testamento. E a diferença principal que nós encontramos do Antigo Testamento para com o Novo é porque o Antigo Testamento ele fala de coisas, ele aponta para questões futuras. Mas quando eu falo de apontar para questões futuras, eu não estou falando simplesmente de profecias. A profecia nós sabemos que ela está apontando para coisas futuras, mas eu quero dizer que toda a estrutura do Antigo Testamento ela está preparando para algo que viria depois. Então o Antigo Testamento ele fala de templo, de sacerdote, de rei, de um povo geográfico e político, de inimigos ao redor do povo, fala de terra prometida, sabe? Fala dessas coisas visíveis, temporais, mas que na verdade elas estão sendo preparadas para se revelarem espiritualmente no futuro. Então a diferença que nós temos em relação ao do Antigo com o Novo é que ele aponta para questões espirituais e futuras. Espirituais porque o sacerdote não seria mais um homem pecador, mas seria um homem perfeito. O templo não poderia mais ser destruído, mas ele seria um templo eterno. Então todas essas coisas que nós veremos aí ao longo, né, de todo o nosso estudo. Eu gostaria, foi uma sugestão que o Taroco nos deu semana passada, o Taroco que é presbítero lá em São João del Rei, ele me deu uma sugestão e eu achei que seria muito boa, de nós olharmos como que o Antigo Testamento foi interpretado na história da igreja. Em cada ponto desse, nós poderíamos, irmãos, gastar aqui horas falando de cada um desses tópicos, mas eu vou passar de maneira breve, né? Não superficial, mas de maneira mais simples, para nós entendermos um pouco melhor como se deu aí essa interpretação do Antigo Testamento no decorrer da história da igreja. Começando com Jesus e os apóstolos, nós já falamos semana passada. Quem porventura perdeu o estudo da semana passada, procura aí no Facebook ou no YouTube que vai estar aí disponível. Eles se interpretaram de maneira correta. Olharam para Jesus e pregaram Jesus a partir do Antigo Testamento, e o próprio Jesus, ele não só pregou, mas ele preencheu o Antigo Testamento de significado. Então, Jesus e os apóstolos, a interpretação correta. Sabendo que eles não tinham um método, né? Os apóstolos, por exemplo, quando eles iam pregar, eles não tinham uma preocupação de usar um método correto. Como que nós vamos pregar Jesus a partir do Antigo Testamento? Eles não tinham essa preocupação porque tudo que eles tinham era o Antigo Testamento e Jesus. Então, o Espírito Santo iluminava o coração deles para eles entenderem, até o próprio Jesus passou dias ensinando a eles isso. Então, o Espírito Santo os ensinava como que o Antigo Testamento estava falando de Cristo. Então, eles ensinavam e pregavam essas coisas. Então, eles tiveram uma interpretação correta. Só lembrando, agora que nós estamos voltando aqui nesse outro vídeo, quem tiver alguma pergunta ou alguma opinião, algum comentário, pode colocar no grupo aí que nós estamos aqui acompanhando, no Facebook.
Os pais da igreja, aí a igreja interpretava Jesus de maneira correta. Quando o cânon do Novo Testamento foi sendo formado e a igreja começou a juntar as cartas, os evangelhos e começou a compilar aqueles livros que a igreja usaria como livros sagrados, que não dá para a gente discorrer aqui como era esse método. Nós vimos ano passado, no momento em que nós estudamos aqui a história da igreja, nós vimos como se deu essa compilação. Então, no momento em que eles tinham agora o Novo Testamento nas mãos, ficou-se a dúvida, ou surgiu-se a necessidade de entender como pregar Jesus, como pregar o Antigo Testamento, apontando para Jesus. Lá pelo século III, começou a surgir na igreja, século III e IV, começou a surgir aquilo que nós chamamos de interpretação alegórica. O que é interpretação alegórica? É uma interpretação, irmãos, que ela não nega que aquelas histórias do Antigo Testamento aconteceram, ela não nega, mas ela prioriza um sentido espiritual nas histórias. Ela usa aquelas histórias como se elas fossem alegorias de algo superior, de algo espiritual e de algo mais importante. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. Gênesis 17, no versículo 8 e 9, deixa eu ver se esse texto vai ser projetado aqui. Olha só, Êxodo 17, versículo 8 e 9. Israel lá no deserto, diz assim o texto: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Então, para nós que temos familiaridade com as histórias do Antigo Testamento, nós entendemos que o que está acontecendo ali, Israel no deserto, tem um povo inimigo e Moisés está ali, dando as instruções. Mas houve um pai da igreja, chamado Orígenes, que ele fazia esse tipo de interpretação alegórica. Ele pegava uma história como essa e ele tentava encontrar como que uma mensagem secreta, como que uma mensagem mística, uma mensagem espiritual, como se estivesse escondida ali nesses personagens. Então, qual é a interpretação que Orígenes deu a esse texto, por exemplo? Ele dizia que Moisés era Jesus. Moisés era Deus e Josué era Jesus. Como que ele chega a essa interpretação? Porque Jesus e Josué, o significado do nome é o mesmo. Então ele fala, então, já que o significado do nome aqui está falando de Jesus. Então, quando ele pede a Josué para separar os homens, Deus está pedindo para Jesus separar o povo dele. Aí ele pega aquele texto lá do Novo Testamento: não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Então, o que ele está fazendo? Ele está pegando um texto, desprezando a questão histórica, não está interpretando de maneira literária, como nós interpretaríamos, lendo o texto e observando os fatos que estão ali, mas ele pega uma questão alegórica, uma questão espiritual, tenta ligar uma coisa com a outra, e isso é muito comum no Antigo Testamento, na história da igreja. Eles pregavam de maneira alegórica, eles pegavam verdades do texto e já colocavam nessas verdades, uma interpretação totalmente espiritual e que não está presente no texto. Então, como que nós sabemos se uma interpretação é alegórica? Porque os irmãos podem até perguntar assim: tudo bem, mas quando eu vejo lá, eu preguei aqui alguns domingos atrás sobre José, lá no Egito, preso, interpretando o sonho dos padeiros, né? Então, um sonho era para a vida, uma palavra de Deus foi para a vida e uma palavra de Deus foi para a morte. E as duas palavras se concretizaram. Então, nós podemos pensar assim, mas como que eu prego então aquele texto, se não sendo alegoria? Nós devemos perguntar, essa afirmação está clara no texto? Era a intenção do autor dizer isso? Então, quando nós olhamos para Gênesis e vemos José interpretando sonhos, é a intenção do autor dizer que a palavra de Deus de vida para um e de morte para o outro, era a intenção do autor dizer isso? Sim. Era a intenção do autor dizer que aquela palavra se cumpriria? Sim.
Era a intenção do autor demonstrar que os dois eram criminosos, mas um foi agraciado e outro foi condenado? Sim. Se é a intenção do autor e se está isso presente no texto, no texto literário, não é alegoria. Agora, nesse exemplo de Êxodo 17, tem Jesus ali no texto? A intenção do autor, ao narrar aquele texto, é mostrar que Deus escolheu alguns para pertencerem a ele? Não. Então, isso é uma interpretação alegórica, que era muito comum nos primeiros séculos da igreja. Em reação a essa interpretação alegórica, surgiu na igreja uma interpretação que nós chamamos de tipológica. O Rafael está perguntando se essa interpretação alegórica é ruim. Qual é o problema, Rafael, de uma interpretação alegórica? Existe uma vantagem que esses pais da igreja que interpretavam a Bíblia assim, eles tinham. A vantagem é que eles davam muito valor ao Antigo Testamento. É certo que eles tentavam achar coisas no texto do Antigo Testamento que muitas vezes não está lá, mas eles tinham um grande apreço pelo Antigo Testamento. Isso é um ponto positivo. Mas qual é o ponto negativo? O ponto negativo é que há uma interpretação forçada do texto. Então, uma coisa é nós pegarmos o texto de Josué entrando em Jericó e nós entendermos o que aquele texto está dizendo e retirar daquele texto verdades espirituais para nós. Uma coisa é essa. Outra coisa é dizermos que aquele texto está falando coisas que ele não está dizendo. Então, o problema da interpretação alegórica é que nós colocamos palavras no texto que não está lá. Nós colocamos palavras na boca do texto. Nós colocamos verdades que podem não ser mentiras, mas não estão naquele texto. Então, esse é o problema da interpretação alegórica. O Taroco está dizendo que Orígenes tenta interpretar o Antigo Testamento e o Novo na parábola do bom samaritano. Orígenes, na verdade, ele tinha uma coleção de interpretações alegóricas. Algumas, por falar verdades espirituais, chegavam perto assim de alguma verdade, mas via de regra a interpretação alegórica ela vai se distanciando do sentido original do texto. Nós vamos chegar lá, mas adiantando um pouco, qual é uma primeira regra de interpretação de qualquer texto? Você tem que ler o texto, entender o significado das palavras e a intenção do autor. Isso é uma regra básica até para entender uma bula de remédio. Eu não posso ler aquela bula e tentar imaginar coisas que não estão ali. Eu tenho que ler a bula, entender as palavras, o contexto, o que significa cada coisa, para saber como usar o remédio. Então, o problema de Orígenes e dos outros alegóricos é que eles iam muito para longe da intenção do autor. Em Êxodo, a intenção de Moisés ao escrever nem é levantada, simplesmente esse sentido alegórico que é dado. Então, qual foi uma reação que surgiu lá no V século, na igreja também? Foi uma interpretação tipológica. Essa interpretação tipológica, ela valorizava muito a historicidade do texto. Então, num relato de Êxodo, por exemplo, uma interpretação tipológica valoriza aquele fato, valoriza a escrita, valoriza a história, valoriza aquilo que está sendo narrado, valoriza os detalhes, não tenta encontrar coisas místicas, mas tenta encontrar o fato que está ali presente no texto. Então, a reação a essa interpretação alegórica foi essa interpretação histórica e literal da palavra, da Bíblia, né? Só que existia um problema. O problema é que eles exageravam nessa tipologia, porque como é uma interpretação tipológica, diferente da alegórica? A alegórica eu vejo Moisés e falo que ali ele é Deus. Eu vejo Josué e falo que ali ele é Jesus. Isso é alegoria, o texto não está falando isso. Qual que é a interpretação tipológica? Eu olho para esse texto e eu vou dizer que ali ele está apontando para alguma coisa futura. Moisés está apontando para um libertador, Josué está apontando para tal coisa. Em um certo sentido, alguns pontos do Antigo Testamento podem ser interpretados assim mesmo. Agora, o problema dessa época nos pais da igreja é que eles exageravam nessa tipologia. Então, por exemplo, eles olhavam lá para Adão e Eva
eu até acho que coloquei o texto aqui. Olha Gênesis 2, capítulo 21 e 22. Esse exemplo que eu vou dar é um exemplo verdadeiro, de um pai da igreja que interpretava assim: tudo no Antigo Testamento está apontando para alguma coisa no Novo Testamento. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Então esse texto já foi usado na história da igreja para dizer que Adão ali ele estava apontando para Cristo no futuro, que Cristo teria o seu lado aberto. Por quê? Porque por ele morrer e ter o seu lado aberto, Deus lhe daria a noiva, que é a igreja. Então, eu até falei semana passada, parece até bonito, né? Mas não é essa a intenção de Gênesis, não está essa relação ali, não há uma relação clara nas Escrituras. Então, eles olhavam para o Antigo Testamento, valorizavam a história, mas entendiam que sempre estava apontando para uma referência no Novo Testamento. E isso fazia com que tivesse uma forçação de barra também. Então, essa era a interpretação tipológica, que foi uma reação à interpretação alegórica. A igreja continuou caminhando séculos até chegar à época da Reforma. Quando vem a Reforma Protestante, a igreja já tinha, nos séculos anteriores, tirado a Bíblia das mãos do povo. Lutero resgata novamente a palavra de Deus, traduz a palavra de Deus, e agora ele traduz para o alemão, e agora ele vai ter essa preocupação também, como o Antigo Testamento fala sobre Jesus e o Evangelho. E Lutero, então, ele adota uma interpretação cristológica ou uma interpretação cristocêntrica. O que significa isso? A interpretação do Antigo Testamento de Lutero era fundamentada em Cristo, estava baseada em Cristo. E ele olhava para o Antigo Testamento sabendo que o Antigo Testamento falava de Cristo. Olha uma frase de Lutero: o Novo Testamento não é mais que uma revelação do Antigo, assim como quando um homem tinha primeiramente uma carta fechada e depois a abriu. Do mesmo modo, o Antigo Testamento é uma epístola de Cristo que depois da sua morte ele abriu e fez com que fosse lida por meio do Evangelho e em todo lugar proclamada. Então Lutero, quando ele olha para o Antigo Testamento, ele vê ali o Evangelho e Jesus claramente, só que ele vê essas coisas somente revelada depois da ressurreição de Jesus, somente ensinada depois da ressurreição de Jesus. Então, ele tinha uma pregação, uma interpretação muito centrada em Cristo. Mas havia um problema. Lutero, muitas vezes, ele exagerava a ponto de fazer uma leitura assim, lia o Novo Testamento e ia procurar suporte para essas coisas no Antigo Testamento, e fazendo muitas vezes uma interpretação forçada também. E deixava coisas no Antigo Testamento para trás, que não necessariamente estavam relacionadas a Cristo. Então, deixa eu ver algumas perguntas que surgiram aqui. O Israel está perguntando se o Vale de Ossos Secos é uma alegoria. Não, o Vale de Ossos Secos não é uma alegoria. O Vale de Ossos Secos é uma visão que o profeta teve. Ali Deus deu a ele uma visão e tão somente isso, e Deus depois deu a ele o entendimento do que significava aquela visão, mas não é uma alegoria. O Rafael está perguntando aqui, então essa interpretação alegórica seria o que temos hoje em várias igrejas que usam um versículo como base de uma pregação inteira e usam uma frase para pregar o que quiserem? Bom, nós temos duas coisas aqui. Você falou de duas coisas, uma que é legítima, que é correta, e outra que não. Usar apenas um versículo para pregar é legítimo, isso não é errado. Eu posso pegar o texto de João 3,16 e pregar nesse texto, o que não há problema algum. Eu posso pegar um versículo, eu posso pegar uma frase e fazer um sermão a respeito dessa frase. Martyn Lloyd-Jones, do século passado, ele era mestre nisso. O livro de Romanos ele pregou até o capítulo 14, versículo 7, do 1 até o 14, 17, se eu não me engano. Todos esses sermões deram 16 volumes de livro, porque ele pregava versículo a versículo. Às vezes, um versículo dava mais de um sermão. Aí não é o problema, porque a Bíblia contém verdades profundas. Então, se eu falar assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, eu consigo fazer até mais de um sermão ou um sermão profundo baseado nesse versículo. O problema, de fato, aí você coloca uma coisa que é verdade e que é problemática, que é usar uma frase para pregar o que quiser. Então eu posso dizer assim:
O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E eu posso usar essa afirmação para pregar que se está faltando alguma coisa que eu desejo, é porque Deus não é meu pastor, eu não sou crente. Eu poderia fazer uma aplicação dessa. Só que, no entanto, é uma aplicação equivocada porque não é o que a Bíblia está ensinando. Então, de fato, esse é o problema. Pode ser alegoria, pode ser outro problema que não alegoria, mas é muito comum pegar um texto, pensar um texto, retirar completamente do contexto e então ensinar o que quiser. Eu fiz um teste uma vez lá em Ouro Preto, quando eu pastoreava lá. Na escola dominical, eu li o texto de Hebreus capítulo 12, versículo 1. E o capítulo 12 começa assim: Tendo nós então cercado de tão grande nuvem de testemunhas, deixando para trás o pecado que tenazmente nos assedia, corramos para o alvo e tudo. Eu perguntei para os irmãos assim: abre esse texto e lê. Qual é essa nuvem de testemunha que Hebreus está falando? Aí um falou que eram os anjos, outro falou que não sabia, outro falou tal, e todo mundo pensando, gente, que nuvem de testemunha é essa? No entanto, qual nuvem de testemunha? Como que a gente vai saber que nuvem de testemunha é essa? É só ler o livro, o capítulo anterior. O capítulo anterior vai falar de Moisés, dos heróis da fé. Moisés, Sansão, Gideão, vai falar os heróis da fé lá, os profetas. Então, ele está falando que esses homens são uma nuvem de testemunha. Então, qual que é o problema de sacar um versículo da Bíblia e não voltar ao seu contexto? Porque nós usamos ele talvez como base, podemos usar como base para falar quase qualquer coisa. Então, esse é um problema de não fazer justiça ao contexto. Eu posso pegar o versículo lá, Jesus chorou, e posso pregar esse versículo, desde que eu seja coerente com o contexto e com aquilo que o evangelista está falando quando ele escreveu aquele versículo. Caminhando aqui um pouco mais. Calvino, como ele interpretava? Ele interpretava um pouco diferente de Lutero, e é muito interessante perceber isso aqui em Calvino, porque ele, ao invés de ter uma interpretação do Antigo Testamento cristocêntrica, ele tinha uma interpretação teocêntrica. Ele entendia que o Antigo Testamento não era necessariamente centrado totalmente na pessoa de Cristo, mas ele era totalmente centralizado em Deus e nos atos salvadores de Deus. Então é interessante que Calvino, em muitos textos, ele vai encontrar ali um ato salvador de Deus que aponta para Cristo, e ele vai pregar Cristo. No entanto, ele vai encontrar outros textos que, no entendimento dele, na interpretação dele, ali está falando de um ato de Deus, ou de um atributo de Deus, ou de uma verdade sobre Deus, que não necessariamente está fazendo referência a Jesus. Por isso que Calvino, ele pregava, o método dele era pregar todo o conselho de Deus. Ou seja, se em uma passagem está claro que está apontando para o Messias, ele pregava o Messias. Se numa passagem não está claro que está apontando para o Messias, ele pregava a verdade daquela passagem. Soberania de Deus, pecaminosidade do homem, a maldade do pecado, não sei, o que o texto estivesse ensinando, as verdades contidas ali, ele ensinava porque ele entendia que tudo isso vinha de Deus. Então era uma interpretação teocêntrica, centrada na pessoa de Deus. Irmãos, e como que ficou então as igrejas reformadas, vindo desde a alegoria, da tipologia cristocêntrica, teocêntrica, como que nós, como igrejas de tradição reformada, como que nós interpretamos a Bíblia? Nós interpretamos a Bíblia dentro deixa eu pular esse ponto aqui, porque eu estou lembrando que eu vou voltar nele daqui a pouco. Então, as igrejas reformadas ficaram com o método histórico-gramatical. Já vamos voltar nele. A teologia liberal, surgida aí no século XIX, tinha um método chamado de demitologização. Os teólogos liberais, vamos nos contextualizar aqui. Século XIX, posterior ao iluminismo, aquele grande crescimento da ciência, o racionalismo. Então, tudo agora tinha que ser fundamentado na ciência, provado pela ciência, e verdade absoluta era só aquilo que a ciência dizia que era verdade. Então, houve teólogos que tentaram unir a fé com a ciência, e é o que nós chamamos de teólogos liberais. Tentaram trazer uma relevância da Bíblia para o século, para a época moderna, que acabou esvaziando a Bíblia de significado. Então, eles tinham esse movimento que era o de demitologização. O que é isso? Retirar das Escrituras ou explicar de forma racional tudo aquilo que é sobrenatural.
Então, todas as coisas na Bíblia, ressurreição de Jesus, não era ressurreição, era explicada de uma maneira racional. Isso aí só foi registrado porque a igreja tinha esperança nisso. Jesus ressuscitar a filha de Jairo. Não, isso aí não aconteceu, isso aí foi só uma expressão de fé de quem escreveu, de que um dia Jesus ressuscitaria ela e tal. Então, tiravam todas as coisas que eram sobrenaturais. Com relação ao Antigo Testamento, eles desprezaram completamente o Antigo Testamento. Viam ali tão somente um livro da religião judaica, a história dos hebreus, e desprezavam o conteúdo e a teologia do Antigo Testamento como coisas até absurdas para se falar no século XIX, no século XX. Então, a teologia liberal abriu mão do Antigo Testamento e desvalorizou o Antigo Testamento. E hoje, como que nós vemos uma interpretação bíblica nos nossos dias? Hoje, irmãos, nós temos muitas vezes um desprezo pela interpretação bíblica, como o Rafael colocou no comentário aí. Muitos se valem de frases de efeito nas Escrituras ou de versículos isolados, desprezando completamente os textos bíblicos e o seu significado, pregando aí aquilo que for desejo. Nós temos uma interpretação judaizante, que às vezes olha para o Antigo Testamento como ali querendo resgatar aspectos que foram encerrados em Cristo, né? Igrejas que tentam resgatar uma cultura judaica, o quipá, as roupinhas lá hebraicas, letras hebraicas, arca, castiçal, como é que chama? As taças, todas essas coisas trazidas para o culto hoje, judaizando a igreja, né? Então é um tipo de interpretação no Antigo Testamento que existe. E uma interpretação cristã, que é o nosso objetivo aqui. E como que nós lemos então o Antigo Testamento hoje? A nossa igreja, as igrejas de tradição reformada, elas fazem um uso da interpretação bíblica que nós chamamos de histórico-gramatical. Os irmãos vão entender que é bem simples. Como que nós lemos o jornal? De maneira histórico-gramatical. Nós pegamos uma notícia, partimos do pressuposto que aquela notícia é verdadeira e vamos ler aquelas palavras ali para entender o que aconteceu. Como que eu vou ler um livro, uma biografia? Eu leio uma biografia de maneira histórico-gramatical. Eu vou ler aquela biografia, a biografia do Martin Lloyd Jones. Eu vou pegar aquele livro e eu vou entender que aquele livro é história, é fato. Aquelas coisas que estão contadas ali na biografia do Martin Lloyd Jones são verdadeiras. Mas como que eu vou saber então o que aconteceu na vida dele? Eu vou ler e interpretar aquele texto. Então, essa é a postura que nós temos diante das Escrituras, uma interpretação histórico-gramatical. Histórico porque nós tomamos os fatos da Bíblia, meus irmãos, como verdade absoluta. Nós olhamos para o Antigo Testamento e nós tomamos aquelas narrativas, as histórias, os fatos como verdadeiros, a não ser quando a própria Bíblia nos diz que eles não são verdadeiros, como no caso, por exemplo, das parábolas. Existem passagens, né, que nós sabemos que não são literais. Por exemplo, a visão de Daniel. Aquilo que Daniel está tendo a visão ali não aconteceu de fato historicamente. Ele teve uma visão e ele está relatando a visão. Mas nós cremos que Daniel existiu, que ele teve aquelas visões. O Israel citou aí o Vale dos Ossos Secos. O Vale dos Ossos Secos não foi uma realidade literal. Foi uma visão que o profeta teve. No entanto, o profeta existiu, aquilo foi histórico. Então, a nossa maneira de nos aproximar do Antigo Testamento é crendo que tudo aquilo ali aconteceu. A criação, o dilúvio, os profetas, Jonas, a travessia do Mar Vermelho, o maná no deserto, tudo isso nós cremos como realidade histórica. O Tarok está dizendo que hoje ele vê uma customização da interpretação bíblica. Isso acontece mesmo, né? Moldar a necessidade do ser humano hoje. Então eu pego um texto e ao invés de ver o que o texto está falando e aplicar à pessoa, eu vejo a necessidade da pessoa e eu tento encaixar essa necessidade na Bíblia, o que é um movimento errado que não deve ser feito. É sempre das Escrituras para nós. O Ednilson está perguntando aqui. Quanto às atualizações da Bíblia, com o passar do tempo, elas mantêm a sua essência original ou a tradução retira alguns significados? Olá, interessante a sua pergunta. Vamos primeiro falar do texto original, da Bíblia.
nós cremos que a Bíblia ela é fiel aos originais, por preservação de Deus, por um movimento sobrenatural de Deus, nós cremos que ele preservou a integridade das Escrituras. Tem gente que fala assim, a igreja mudou a Bíblia ao seu bel prazer. Bom, eu nunca vi alguém que mudasse alguma coisa para o seu próprio mal. Porque a Bíblia, se eu fosse mudar a Bíblia, eu ia tirar ali questão de pecado, eu ia tirar coisa que fosse difícil para mim e deixaria tranquilo para mim. É o contrário. A Bíblia dificulta, entre aspas, a nossa vida. Então ela não foi alterada. Pensando em textos originais, nós cremos que nós temos uma Bíblia muito fiel ao original. Entre uma cópia e outra vai ter uma palavrinha que numa está de um jeito, noutra está de outro, mas nada que vai comprometer as doutrinas bíblicas. Agora, quando você fala de tradução, aí já é um pouco mais complicado. Nós cremos que as traduções que nós temos são boas, são fiéis. No entanto, nós não podemos negar que tem um amigo meu, reverendo Wellington, ele diz assim que toda tradução é uma traição. O que ele quer dizer com isso? Ele não está desvalorizando a Bíblia, como nós a temos em português. Ele está querendo dizer que todo movimento de traduzir alguma coisa, ele contém um risco, porque eu posso traduzir com pressupostos que não estavam na mente do autor. Então nós vamos ver traduções na Bíblia, da atualizada para corrigida, da NVI para atualizada, nós vamos ver às vezes questões que diferem uma da outra na tradução porque ficou baseado naquele que está fazendo a tradução. Porém, nós não devemos ter a preocupação de achar que a nossa tradução ela é ruim, ela é fraca, ela nos trai. Não. A tradução ela tem as suas dificuldades, assim como os livros que nós lemos. Quem lê aí Crônicas de Nárnia está lendo uma tradução. E pode ser que uma coisa ou outra ficou ali mal entendida ou mal traduzida. Eu mesmo tenho um livro que ele foi traduzido há uns 2 anos atrás, do inglês, e quem fez a tradução traduziu um termo que não era para traduzir. É porque era um termo técnico que não há tradução, não se faz a tradução dele na teologia e a pessoa fez. Então, é até um texto que eu vou citar aqui daqui a pouco. Então, existem essas questões, mas a Bíblia não perde em significado por causa da tradução. Nós podemos tranquilamente abrir a Bíblia, ler e entender que ela está sendo fiel ao ensino do Senhor. Então, nós lemos a Bíblia de maneira histórica, sabendo, crendo que é leal aos fatos, e de maneira gramatical. Como? Lendo para entender. O que eu quero dizer com gramatical é que a gente não fica procurando sentido oculto no texto. Aqui está falando que Abraão foi lá para sacrificar Isaque. Aqui, na verdade, está dizendo que todo homem que tem um bem muito precioso deveria matar esse bem e tal. Não é isso que o texto está dizendo. Eu devo ler o texto e eu devo entender o texto. Eu devo ler o texto e ver. Deus mandou Moisés ir lá e sacrificar o filho. Abraão. Aí Abraão pegou o filho, foi antes de matar, Deus mandou ele não fazer isso e tudo. Isso é uma interpretação gramatical. Eu estou lendo o texto e estou entendendo o que o texto está me dizendo, assim como qualquer outro livro. Mas existe uma diferença para outros livros, que é uma interpretação teológica, que vai além da informação. Então, vamos pegar esse exemplo aqui de Abraão levando Isaque para sacrificar. Como que nós lemos isso de maneira histórica? Crendo que isso de fato aconteceu. Como que nós lemos isso de maneira gramatical? Lendo o texto e entendendo ali os personagens, os quadros, entendendo o que aquela história está nos contando. Mas como que eu entendo de maneira teológica? Que o texto está querendo me ensinar alguma coisa sobre Deus, ou sobre o homem, ou sobre a relação do homem com Deus, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, a Bíblia tem essa interpretação teológica também. Eu dei um exemplo aqui para nós. Êxodo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura. Como que pensando na questão histórica, né? Como que esse texto... Perdão, voltando aqui um pouco. Como que nós então interpretamos a Bíblia hoje? Nós precisamos entender que ela teve um sentido para o leitor original, um sentido para nós e um sentido que serve para todos os tempos. Então, não farás para ti imagem de escultura. O que significava isso quando Deus deu essa lei para Moisés entregar para o povo? Então, quando nós lemos lá Êxodo 24, o que significou para quem recebeu aquela lei? Que ele não deveria copiar a religião pagã dos povos ao redor para onde eles iam morar.
o mandamento era esse. Então, quando nós lemos Êxodo, nós devemos entender primeiro, então, esse mandamento é porque Israel não podia, olhando as nações vizinhas, copiar a maneira de adorar a Deus, copiando delas. Esse é o sentido histórico. Agora, e para nós, o que esse texto nos ensina hoje? Que nós não podemos copiar os modelos humanistas de adoração, centrados no homem, centrados nas necessidades do homem. O texto nos ensina que nós devemos adorar a Deus como a própria palavra nos diz que nós devemos adorar. E como que um leitor atemporal, ou seja, em qualquer época da igreja, como que esse texto é interpretado? Que Deus ordena como deve ser adorado. É Ele que determina como Ele deve ser adorado. Então, olha bem, há um sentido original, há um sentido para nós e há um sentido que extrapola todos os tempos. E são os mesmos sentidos, só que é aplicado ao leitor original, é aplicado a nós aquilo que é o sentido principal do texto. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Vamos caminhando então. Agora que nós já vimos aqui interpretar o Antigo Testamento, vamos ver como interpretar o Antigo Testamento de maneira cristã. Qual é a base para o ensino de... Quando eu falo de maneira cristã, é o quê? É interpretar passando por Jesus e o Evangelho, não tendo uma interpretação do Antigo Testamento que um judeu gostaria. Se eu falar de Jesus, o judeu vai discordar. Se eu falar de somente legalismo, ele vai concordar. Então nós precisamos, além de interpretar o Antigo Testamento, interpretá-lo de maneira cristã. Ler o Antigo Testamento e enxergar o Evangelho ali. E isso é uma leitura cristã. A base para o ensino é o próprio ensino de Jesus. Irmãos, talvez nesse início, nós estamos aqui caminhando de maneira mais técnica, mas daqui a pouco nós vamos entrar em alguns exemplos que vão nos ajudar bem nessa tarefa de interpretar o Antigo Testamento. Lucas 24, o que diz? Então lhes disse Jesus, e isso é os discípulos lá no caminho de Emaús, discutindo sobre Jesus e tal, tristes. Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E olha o que diz agora. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então, irmãos, como é possível, ou por que é possível fazer uma interpretação do Antigo Testamento de maneira correta? Porque Jesus é que fez isso em primeiro lugar. Ele é que mostrou que todo o Antigo Testamento apontava para ele. Quando ele cita aqui Moisés, ele está falando da lei, e ele fala depois dos profetas. Ele está aqui dizendo que todo o Antigo Testamento falava a respeito dele. E nós temos um outro texto nesse mesmo capítulo, mais à frente, quando Jesus diz assim: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Irmãos, olha que texto maravilhoso. Jesus diz que tudo que estava na lei, nos profetas e nos salmos, falava a respeito dele e abriu o entendimento para que eles compreendessem. Olha que maravilha, irmãos, porque o Antigo Testamento era dividido pelos judeus em 3 partes, né? Lei, profeta e salmos. Alguns ali também podiam ser divididos em escritos. O que Jesus está dizendo é que todo o Antigo Testamento falava dele, apontava para ele, mas não era uma coisa simples de entender. Precisava do Espírito Santo abrir o entendimento. E o nosso desejo é que nesses estudos o Espírito Santo faça isso conosco, nos abra o entendimento para entender como toda a Bíblia aponta para Jesus Cristo. Então, Moisés, profetas, salmos, todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. É por isso que nós podemos fazer uma interpretação cristã do Antigo Testamento. Agora, eu gostaria de passar com os irmãos aqui nos métodos mais comuns que nós temos hoje de ler o Antigo Testamento e entendê-los de maneira cristã. Eu vou fazer isso trazendo 4 modelos que são propostos por 4 autores e vou exemplificar de maneira bem simples como eles desenvolvem o método deles. O primeiro que eu gostaria de dizer é um método que chama História da Redenção. É proposto por um autor, um teólogo que se chama Sidney Greidanus.
esse livro aí, Pregando Cristo a partir do Antigo Testamento. Como que funciona essa questão da história da redenção? Para greidanos, a história é uma só, é a história de salvação. A Bíblia é a história de Deus salvando o seu povo. Porém, a história ela é progressiva. João, quando está escrevendo o Apocalipse, ele tem muito mais conhecimento sobre essa história da salvação do que Moisés quando está escrevendo Gênesis, porque Deus vai revelando aos poucos o seu plano salvífico. Quando Deus diz lá para Adão e Eva, virá a semente da mulher que pisará a cabeça da serpente, ali Deus está revelando que viria um Salvador, mas de maneira muito embrionária ainda. Quando Adão ouve aquilo, ele não consegue entender que esse Salvador salvaria todo o povo de Deus, que Deus teria um povo para si, que alguém ia precisar morrer na cruz para pagar os pecados desse povo e que viria um novo céu e nova terra. Adão não sabia disso. No entanto, essa revelação ela é progressiva. Então, nesse método de Greidanos, ele diz que a história vai sendo revelada pouco aos poucos e aspectos redentores vão sempre aparecendo. Então Deus promete a salvação no Éden, Deus manda construir a arca, Deus preserva José e depois José preserva Judá e o povo é liberto do Egito e o povo passa o Mar Vermelho e Davi mata Golias e exércitos são destruídos. Em todos esses atos, Greidanos vê a história de redenção sendo um pouco mais ampliada, um pouco mais esclarecida e ele vê ali então atos salvadores que se completariam em Cristo Jesus. Então, eu gostaria de citar um exemplo aqui, que é lá em Gênesis 22. Eu já citei esse texto aqui. Gênesis 22. Ali embaixo a referência está errada. Ali está Gênesis 2, mas é Gênesis 22, do versículo 9 ao versículo 14. Diz assim esse texto. É um texto que eu já citei agora há pouco. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão o nome àquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então, olha bem, irmãos, aqui o que é que nós enxergamos nesse texto, segundo o método de Greidanos? Um ato salvífico. Deus exige um sacrifício, mas ele salva aquele que seria sacrificado e ele propõe outro para morrer no lugar daquele que deveria ser sacrificado. Então ele vai entender, Greidanos vai entender aqui um claro apontamento para Cristo, porque porque o homem deveria morrer pelos seus pecados. No entanto, Deus, de maneira misericórdia, livra o homem dessa morte pelos seus pecados e oferece outro. E quem é esse outro que ele oferece? O próprio Senhor Jesus Cristo. Então, Greidanos entende que nesse texto, nesse tipo de situação salvífica, está apontando para uma história que há de se completar, está apontando para algo no futuro que se concretizaria no Senhor Jesus, fechando essa história ou dando uma explicação maior dessa história de salvação. Então, é um primeiro método que eu apresento aqui para os irmãos. Nós podemos ler textos no Antigo Testamento em que nós vamos olhar e vamos ver claramente, isso aqui está ensinando sobre aquilo que Jesus fez por nós. O Rafael está perguntando como saber qual o contexto histórico de uma passagem da Bíblia, se ela não segue uma ordem cronológica. Bom, um contexto da Bíblia é a sua própria passagem. Por exemplo, se eu for pregar sobre Êxodo 17, o contexto de Êxodo 17 é Êxodo 16, Êxodo 15, Êxodo 14, Êxodo 18, Êxodo 19. Aqueles textos que estão ao redor ali, aqueles textos que estão ao redor do texto pregado ou do texto lido, eles são o contexto
do texto que vai ser pregado. É assim que funciona a interpretação em contexto. A Eliane está perguntando que tem uma Bíblia de estudo em que o Salmo 1 e 2 diz assim: como Deus deve gostar de você. Você não aparece no bar do pecado. Você não anda na espreita do beco sem saída. Você não enfrenta a escola dos desbocados. Deixa eu ver aqui. Pelo contrário, você vibra com a palavra do Eterno, você rumina as escrituras dia e noite, você é como a árvore replantada no Éden, dando frutos novos a cada mês, quando nunca perde suas folhas e que está sempre florescendo. A Eliane está dizendo que ela tem uma Bíblia em que lá em Salmo 1, versículos 1 e 2, diz qual é a aplicação desse texto segundo esse comentário da Bíblia, de que nós não devemos fazer determinadas coisas que são pecaminosas e que nós devemos, na verdade, ter prazer na lei de Deus. Eliane, segura um pouquinho esse texto, que quando nós chegarmos em Salmo 1, eu vou voltar aqui nessa pergunta sua para a gente saber se essa interpretação está correta ou não. Um segundo livro, uma segunda maneira de interpretar o Antigo Testamento. Essa, particularmente, é uma maneira que eu gosto muito. É um livro que se chama Pregando toda a Bíblia como Escritura Cristã, de um teólogo que chama Graham Goldsworth. Qual que é a ideia dele? Ele olha para a Bíblia e ele vê o povo de Deus. Deus sempre quis ter o seu povo. E como ele resume o que é ser povo de Deus? Povo de Deus é ser escolhido por Deus, viver em comunhão com Deus, debaixo da lei de Deus. Então ele vai pegar esses três aspectos e vai mostrar que isso significa ser povo de Deus. Então no Éden, antes do pecado, Adão era povo de Deus, escolhido por Deus, vivendo no Éden, que era o lugar de comunhão com Deus, debaixo da lei de Deus. Aí o pecado vem, o pecado acontece e não se vive mais debaixo da lei de Deus, não se vive mais em comunhão com Deus, mas Deus deseja ter um povo para si. Então, Graham Goldsworth ele vai olhar em todo o Antigo Testamento os aspectos que vão formar novamente esse povo de Deus. Então ele vai olhar para a libertação de Israel no Egito e ele vai dizer o seguinte: como que Deus salva ali Israel? Ele escolhe o povo de Israel, é o povo de Deus escolhido. Ele leva para a comunhão com Deus o lugar de comunhão, que é retirar do Egito e levar para o deserto, o lugar de comunhão, e ele dá a lei a Israel. Então, as três coisas estão ali. Mas por que é imperfeito? Porque a lei é quebrada e o lugar se perde. A comunhão com Deus se perde por causa da quebra da lei. Então, ele vai olhar para Davi. O que Davi significa? Aquele que vai trazer de volta o povo de Deus. Deixa eu só ligar o Instagram aqui de novo. Então, para ele, como que Davi deve ser interpretado? Ele interpreta como aquele que vai viver debaixo da lei de Deus, como aquele que vai restaurar o lugar de comunhão com Deus e vai restaurar o povo de Deus. Então ele vê a todo momento o Antigo Testamento formando o povo de Deus de novo, só que sendo quebrada pelo pecado esse retorno e apontando sempre para Cristo, que Cristo restauraria de fato esse povo de Deus. Então, por exemplo, o texto lá de 1 Samuel 17, só para encurtar aqui um pouco, eu não vou ler o texto todo, só por causa do tempo, mas eu vou dizer o seguinte: esse texto é o texto em que Davi vai batalhar com Golias. Davi vence o gigante Golias. Quando ele vence o gigante Golias, ele conquista a vitória para o povo de Israel, e os soldados de Israel agora, eles vão avançar sobre os soldados filisteus, que já estão derrotados, só para tomar posse da vitória, de fato, a vitória final. Mas eles já eram vitoriosos. Então ele vai dizer assim: o que o texto nos ensina? Que quando Davi vence aquele que estava zombando de Deus, ele aparece como aquele que assume a liderança do povo de Deus para restaurar o temor a Deus e derrotar os inimigos do povo de Deus. Aí como que ele volta para Cristo? Cristo sozinho venceu na cruz em prol do povo de Deus. O que a igreja faz hoje é tão somente tomar posse daqueles que lhe pertencem, que são os eleitos de Deus, mas já são vitoriosos. Então ele faz essa ligação do povo de Deus, tanto no Antigo Testamento e apontando para Cristo. Um terceiro livro é um livro que se chama
Pregação Cristocêntrica do Bryan Chapell, um teólogo americano. Ele fala algo interessante, que todo o Antigo Testamento mostra a queda do homem. Ele diz que quando nós lemos o Antigo Testamento, nós devemos ter um olhar específico para onde mostra o pecado, a condição decaída do homem. E ali Cristo vai entrar. Então, vamos supor, vou pôr um texto aqui, que é o Salmo 15. Olha o que ele está querendo dizer. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica justiça e de coração fala a verdade. Aí ele vai continuar dando uma lista. Quem faz isso, quem faz aquilo, quem faz aquilo. Olha o que o texto está dizendo, segundo a interpretação de Bryan Chapell. O texto está dizendo que para estar na comunhão com Deus, na presença de Deus, eu preciso fazer uma série de coisas. Ok, mas qual é a condição decaída do homem? O homem não tem condição de fazer essas coisas. Então, quem entra em cena? Cristo, que restaura, que faz essas coisas pelo homem, tirando o homem dessa condição decaída. Então, segundo essa maneira de nós lermos o Antigo Testamento, nós vamos ler e aonde há uma falha humana, aonde há um pecado humano, aonde há uma fraqueza humana, uma incapacidade humana, Cristo é aquele que representa o seu povo diante de Deus. E essas fraquezas humanas sempre devem apontar para a pessoa de Cristo. Irmãos, esses métodos que eu estou falando são muito mais profundos, mas eu estou dando uma ideia geral. O mais novo desses livros é um livro de Abraham Kuruvilla. É um livro que chama O Texto Primeiro. Ele vai destoar um pouco dos outros três. Por quê? Todos os três sempre apontando para Cristo, né? Tem que falar de Cristo, tem que apontar para a cruz de Cristo, tem que falar do que Cristo fez. Ele propõe diferente. Ele diz que, assim como Cristo obedeceu toda a lei de Deus de maneira perfeita, ele se torna para nós um ícone, um modelo de obediência perfeita. E aquilo que antes não se era possível fazer fora de Cristo, em Cristo pode ser feito. Nisso ele vai se aproximar um pouco de Calvino, porque ele vai dizer que nem todo texto eu preciso falar de Cristo. Eu posso falar aquilo que o texto exige de mim, me ensinar, ó, Deus exige isso do homem, porque se eu estiver em Cristo, eu vou ter condições de obedecer. E ele faz isso, mais uma vez voltando a Abraão e Isaac, para exemplificar. O texto lá de Gênesis 22 diz: Mas do céu lhe bradou um anjo do Senhor. Abraão, Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, teu único filho. O que o primeiro aqui, o Grey Duns, falaria sobre esse texto? Que aqui está mostrando que Jesus substitui o pecador. O que Kuruvilla diz sobre esse texto? Que Abraão foi um exemplo de obediência. Deus mandou e ele fez aquilo que Deus mandou, provando assim o temor dele a Deus. E ele vai aplicar dizendo que aqueles que estão em Cristo têm condições de obedecer a Deus, de temer a Deus e de provar o temor que tem a Deus por meio da obediência. Então é um método que ele vai ter Cristo como um ícone. E não necessariamente toda pregação, segundo ele, deve ser centrada na pessoa de Cristo. Irmãos, estou falando aqui tudo isso para quê? Qual método é melhor? Depende do texto. Isso é uma opinião minha. Alguns são adeptos de um método, alguns são adeptos de outro método, mas eu acho que dependendo do texto, dependendo do contexto, dependendo daquilo que nós estamos lendo, um ou outro método vai se encaixar melhor. Então, agora trazendo aqui para a nossa leitura pessoal da Bíblia, que é o nosso objetivo aqui do nosso estudo. Então, se eu estou lendo um salmo, e o salmo está me dizendo que eu tenho que fazer coisas que por causa do meu pecado eu não consigo, então eu devo entender, Jesus fez isso por mim. Se eu estou lendo uma passagem, uma narrativa que mostra um grande rei como Davi pecando, eu devo ligar aquilo ao povo de Deus. Falar, olha, o povo de Deus teve um líder que falhou, por isso o povo foi amaldiçoado. Mas a igreja hoje tem um líder que é Cristo, que não falha, que supre aquela fraqueza. Então, quando nós vamos lendo e tendo familiaridade com o Antigo Testamento, nós vamos entendendo que ora nos aponta para a substituição que Cristo fez, ora nos aponta para Cristo como o povo de Deus, ora nos aponta para uma obediência que nós devemos ter, algo que devemos de fato fazer. Eu leio, nós que já conhecemos o Evangelho, recebemos uma nova vida, quando nós lemos um mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Eu consigo entender que aquilo é para mim. Eu não preciso
ir até Cristo, entender que Cristo, como Ele fez aquilo e tudo, porque eu já sou cristão, eu já creio em Jesus, eu já fui liberto do pecado, então eu posso olhar e ver, isso está falando comigo. É diferente de quando eu leio a lei do sacrifício, que eu entendo diretamente, Cristo fez isso por mim. Então, quando nós falamos de ler o Antigo Testamento de maneira cristã, é que em vários momentos e de diversas formas, Cristo vai estar sendo apontado ali e nós vamos ter uma leitura muito mais proveitosa do Antigo Testamento. Olha só, irmãos, vamos então aplicar um pouco esse método aqui para nós entendermos. Aqui vai ser algo bem simples que eu vou fazer, chegando no texto de Salmo, capítulo 1. E eu queria propor algo aqui para os irmãos. Eu gostaria que depois que a gente encerrar aqui, não precisa mandar nos comentários agora, se alguém tem algum texto no Antigo Testamento que fica na dúvida, fala assim, nossa, mas como que eu vou interpretar esse texto aqui de maneira cristã? Me manda o texto, quem sabe na semana que vem a gente não trabalha um pouquinho esse texto, tá bom? Salmo, capítulo 1, versículos 1 e 2. Um texto muito conhecido, mas que nós vamos entender como nós entendemos de maneira cristã. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Apenas esses 2 versículos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A Eliane colocou aqui essa interpretação que o comentário da Bíblia dela dá. Então, para esses 2 versículos, olha o que a Bíblia que a Eliane compartilhou conosco aqui diz nos comentários. Como Deus deve gostar de você. Você não aparece no bar do pecado, você não anda à espreita do beco sem saída, você não frequenta a escola dos desbocados. Pelo contrário, você vibra com as palavras do Eterno, você rumina as Escrituras dia e noite, você é como a árvore replantada no Éden, dando frutos novos a cada mês, que nunca perde suas folhas e que está sempre florescendo. Olha só o que esse texto está dizendo. Esse texto está começando assim, falar de uma maneira, numa linguagem bem comum a nós. Que Deus te ama muito. Por quê? Porque você não está andando próximo do pecado e você, na verdade, está vivendo em comunhão com Deus por meio da palavra. Olha bem, eu quero contrastar 2 coisas. O texto está dizendo que bem-aventurado o homem que não faz alguma coisa e faz outra. O texto que a Eliane colocou aqui está dizendo como se Deus fizesse essas coisas, como se Deus tivesse livrado o homem de um caminho e colocado no outro. Será que essa interpretação está certa? Gostei muito disso que a Eliane colocou aqui, porque vai nos servir de boa ilustração para a gente entender esse texto. Nós vamos caminhar no texto agora e depois voltar mais uma vez. A Aparecida está perguntando se a Bíblia toda aponta para Cristo e nos direciona para Deus. Sim. A Bíblia toda aponta para Cristo. Alguns textos é fácil de ver isso, em outros não tão fáceis, mas sempre está apontando para a salvação, porque a Bíblia é a história da salvação. Então vamos lá. Como que nós interpretamos esse texto de maneira histórica? Qual é a questão histórica do texto? Bom, esse salmo provavelmente não é um salmo de Davi, esse salmo provavelmente é um salmo posterior e ele provavelmente foi colocado como primeiro salmo, abertura do livro de Salmos, só depois que os livros dos Salmos já estavam compilados na maneira como nós o temos hoje. Então esse salmo provavelmente foi escrito depois de Israel já ter experimentado muitas situações ruins por causa do pecado e bênçãos por causa da obediência a Deus e da volta a Deus. Então, historicamente falando, o salmista tem condições de olhar para a história de Israel e perceber o melhor é andar próximo da lei de Deus, porque andar longe da lei de Deus é ruim, traz desgraça, traz problemas. Então, pensando de maneira bem breve aqui, tá, irmãos, o que eu estou fazendo? Numa questão histórica, esse salmo pode refletir o que foi a experiência de Israel em alguns momentos com a lei de Deus. E ele está agora, tendo experimentado tudo isso na sua história, ele está colocando. O que eu gostaria de colocar para o povo de Deus, pensando na história passada? Que é melhor não andar no pecado, mas temer a lei de Deus. Olha bem, nós estamos trabalhando primeiro com a história possível por trás do Salmo.
Como que nós olhamos a questão literária? Vamos olhar para o texto. Basta a gente ler o texto para a gente ver o que o texto está falando, irmãos. Primeiro, está dizendo que o homem pode ser bem-aventurado, abençoado de maneira plena. Mas quem é um homem abençoado? O que precisa ser feito para ser abençoado? Não andar no conselho dos ímpios, nem se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Esse texto está nos mostrando aqui várias progressões. Primeiro, está nos mostrando uma progressão de proximidade com o pecado. Andar, se deter, assentar. Olha bem, eu começo andando, eu paro e eu me assento. Então, se eu tiver uma progressão na proximidade com o pecado, eu estou me afastando da bem-aventurança. As letras aqui do Salmo estão me mostrando isso. Mostra uma progressão de envolvimento com o pecado. Conselho, caminho, assentar na roda dos escarnecedores. Então, olha bem, o conselho é ouvir algo. O caminho é uma maneira de viver. Roda aqui traz a ideia de comunhão. Então eu estou entendendo pelas palavras aqui do Salmo que quanto mais eu me envolvo no pecado, pior é. Quanto mais eu ouço o conselho pecaminoso, quanto mais eu levo um caminho de vida pecaminoso ou tenho comunhão com o pecado, mais longe de uma bem-aventurança eu estou. E ele mostra uma progressão com quem propõe esse mal. Fala de um caminho, de um conselho dos ímpios, mas fala de um caminho dos pecadores, talvez trazendo a ideia mais ativa, proativa no pecado. E fala dos escarnecedores, aqueles que zombam de Deus. Então, olha só que interessante, há uma progressão também daqueles que propõem o mal, o pecado. Então, há uma progressão assim, de andar no conselho para ter comunhão com aqueles que zombam de Deus. O Salmo está nos ensinando, olha bem, tem um ensino claro, irmãos, que para ser bem-aventurado, eu devo ter o mínimo de contato com o pecado, eu devo andar uma vida santa, eu devo abandonar os ímpios, os pecadores, os escarnecedores, eu devo me isolar de todo tipo de pecado. Ao contrário, eu tenho que ter prazer na lei do Senhor e meditar na lei de Deus. Então, olha bem, quando eu leio o texto, é isso que eu estou entendendo, é a questão histórica. Eu pus a pergunta no grupo lá, quem quiser responder agora, coloca nos comentários aí. Como que nós podemos ver Evangelho ou Jesus nesse texto? Eu vou dar um tempinho para os irmãos escreverem aí. Aqui nós já vimos a questão histórica, o que possivelmente é o contexto histórico da escrita do Salmo, e nós vimos agora a questão literária. Quando eu leio o texto, o que eu entendo? Eu estou entendendo essas coisas. Mas vai além. Agora, como que eu posso entender de maneira cristocêntrica? Será que esse texto pode me ensinar alguma coisa sobre Jesus e sobre o Evangelho? O Israel colocou aqui que é a comunhão do povo e a santidade. Então, para o Israel, Salmo 1 está nos ensinando sobre a comunhão com Deus e a santidade. Mas como que nós... Eliane, não esqueci, vou voltar no seu comentário daqui a pouco. Como que nós entendemos Jesus e o Evangelho? Será que tem como pregar esse salmo primeiro e chegar a falar alguma coisa do Evangelho aqui? Vou esperar os irmãos colocarem aí alguma coisa. O Israel colocou comunhão do povo e santidade. Quem mais, irmão? Será que mais alguém pensou aí? Lendo salmo, eu vou pôr na tela aqui de novo, para a gente ver. Como que eu posso entender o Evangelho ou Jesus a partir desses dois versículos? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Alguém? O Rafael está dizendo, será que remete ao fato de que Cristo foi nosso exemplo para ter essas bem-aventuranças? Bom apontamento aqui do Rafael, tá caminhando bem. Então, o Rafael está propondo que o que esse texto nos ensina é que Cristo foi o nosso exemplo para ter essas bem-aventuranças. Agora, vamos manter aqui. Daqui a pouco nós voltamos a essa opinião. O Israel está dizendo medita dia e noite, fala da eternidade. Aí nós voltamos. Será que o texto está falando disso? Será que quando o salmista escreve que bem-aventurado é aquele que medita dia e noite, ele está querendo falar de eternidade? Pode ser, pode não ser. Vamos ver.
Mais alguém quer colocar alguma opinião aí? Como nós aprendemos o Evangelho no Salmo 1, versículos 1 e 2. Se não tiver mais nenhum, eu vou caminhando aqui, mas se tiver, pode ir aparecendo e nós vamos comentando também. Irmãos, olha bem, como que nós então vemos Jesus e o Evangelho nesse texto? Primeiro, o Evangelho nos diz, a Bíblia nos diz, a Aparecida colocou que o homem é muito feliz quando ele foge do mal e tem prazer no ensino do Senhor. Não, eu sei, isso o texto está deixando claro, é o que eu quis dizer. Uma leitura do texto nos mostra isso, mas como isso nos aponta para Jesus e para o Evangelho? Aí nós temos que ter um olhar amplo. O Ló está colocando, Jesus andou com muita gente de má índole e Jesus os restaurou. Nos nossos dias devemos pregar o Evangelho e levar a palavra vivida que é Jesus. Palavra vívida que é Jesus. O Rafael está dizendo, parece que o versículo dá a entender sobre ter constância na vida com Deus. Ok, então olha só, muitas opiniões, mas vamos pensar aqui. O que a Bíblia diz sobre a lei de Deus? Que para termos bem-aventurança, a Bíblia nos diz isso, nós precisamos obedecer a Deus de maneira perfeita. O que o Salmo está nos dizendo? Que bem-aventurado é aquele que abandona completamente o caminho do pecado e se aproxima da lei de Deus, certo? Agora, nós temos condições de fazer isso? Nós temos condições de nos afastar do pecado e nos aproximar da lei de Deus? Não. Se nós entendermos assim, nós vamos propor algo num sermão que nós não temos condições de fazer, pensando aqui do ponto de vista do homem ímpio. Eu vou propor que ele se afaste do pecado, a Carla está colocando que só Jesus é o caminho e a verdade. Caminha por aí também. Então, olha só, se eu digo assim, olha, para você ser bem-aventurado, você precisa abandonar o pecado e você precisa amar a lei de Deus. Se eu falar isso, eu estou propondo algo que é impossível do homem fazer. Eu estou propondo algo que o Evangelho não propõe, porque o Evangelho, ao contrário, me diz que eu não tenho condições de fazer isso. Então, o texto me diz que bem-aventurado é quem faz alguma coisa. No entanto, a Bíblia só nos mostra um que conseguiu fazer essas coisas, que é Jesus. Então, Jesus, ele foi o bem-aventurado porque ele andou longe do caminho dos pecadores, não andou no conselho dos ímpios e nem se assentou na roda dos escarnecedores, ainda que era assim que os fariseus viam Jesus. Os fariseus olhavam para Jesus e via ele sentado na roda dos escarnecedores, mas ele estava lá para salvar o seu povo. Ele veio para trazer remédio ao doente, como ele mesmo diz. Então, esse salmo diz que bem-aventurado é quem faz as coisas de maneira perfeita, e só Jesus faz. Agora, então quer dizer que ele não serve para nós? Não. Porque Jesus, como nosso representante, ele caminha esse caminho da bem-aventurança e ele traz consigo todos aqueles que creem nele. Então, o Salmo está nos ensinando que só Jesus andou assim, de maneira perfeita. O Salmo está dizendo que bem-aventurado é quem faz algo, e a Bíblia vai nos dizer que só Jesus fez esse algo que o Salmo está dizendo. Então, eu não posso, em um primeiro momento, dizer, faça isso, faça aquilo, porque eu estou mandando fazer algo que é impossível do homem fazer, algo que o Evangelho não manda fazer. Então, é uma interpretação cristocêntrica. Eu estou entendendo que o Salmo 1 está me jogando para Cristo, o único que faz essas coisas. Agora, como que eu faço uma aplicação para a minha vida? Quer dizer então que o Salmo fala só para Jesus, só de Jesus e acabou? Não. O texto diz que ele fez isso por mim e que eu, crendo em Jesus, sou liberto do pecado e agora eu tenho condições de andar nesse caminho que ele andou primeiro. Então, voltando aqui à interpretação da Eliane, olha só que interessante. Ali, o Salmo está dizendo, olha, Deus deve gostar mesmo de você, porque você não tem essa vida, essa vida, essa vida, mas você tem outra e outra e outra. Como se Deus tivesse feito tudo. E é isso mesmo. Porque nós não precisamos ser perfeitos para termos bem-aventurança, mas Jesus fez tudo de maneira perfeita para nos abençoar. Então, nós desfrutamos da bem-aventurança que Cristo conquistou. Então, qual é a aplicação que nós podemos fazer para a nossa vida? Primeiro, nós precisamos obedecer à lei de Deus para ter uma vida bem-aventurada. Porém, nós não conseguimos fazer isso. Qual é a nossa opção?
A única opção que nós temos é crer em Jesus, porque Ele foi que andou nesse caminho de bem-aventurança. E crendo nele, nós recebemos as bênçãos da bem-aventurança. Nós participamos da bem-aventurança dele, porque quando ele trilhou esse caminho, ele estava fazendo isso por nós, como nosso representante. Isso é uma aplicação cristã em nós. Isso é uma aplicação cristã daquilo que Jesus fez e dos resultados para nós. Por isso que o Rafael coloca aqui que Jesus serviu como exemplo, mas é mais do que exemplo, porque se ele fosse só exemplo, nós continuaríamos incapazes de seguir o seu exemplo. Mas ele é mais do que exemplo. Ele faz isso por nós. Ele trilha esse caminho em nosso lugar para que nós recebamos as bem-aventuranças. Então, voltando aqui ao Salmo 1, eu já preguei esse salmo aqui na igreja. Qual foi a minha ênfase no dia que eu preguei esse salmo? Esse salmo não está falando de nós. Esse salmo não está me dizendo que eu tenho que fazer isso, isso e isso para ser bem-aventurado. Ele está querendo dizer que se eu conseguisse fazer isso, isso e isso, eu seria bem-aventurado. Porém, a Bíblia me diz que Jesus fez isso por mim. E se eu crer nele, eu serei bem-aventurado. Olha só, irmãos, está vendo como que eu li um salmo, eu li um texto do Antigo Testamento, eu entendi que o texto está falando algo de um relacionamento que está quebrado, que precisa restaurar, mas ele está me propondo um caminho que eu não consigo trilhar. Então eu devo olhar para Jesus, porque é Ele que trilha esse caminho por nós. Então, irmãos, isso é uma leitura cristã do Antigo Testamento. Eu não desprezei o Salmo, eu olhei a questão histórica, eu olhei a questão literária, mas eu olhei também a questão teológica, o que ele está ensinando, e aí eu olho e vejo, de fato, só Jesus cumpre isso aqui. A Samila está perguntando se este salmo então descreve Jesus de maneira ideal. Sim, ele está descrevendo Jesus. Por quê? Ele está descrevendo assim, bem-aventurado é quem fizer isso aqui. E quem fizer isso aqui vai ser bem-aventurado e como árvore plantada e tudo. Mas quem na história foi assim? Só Jesus, de maneira perfeita. Então o salmo está descrevendo Jesus. É interessante que quando eu preguei esse salmo aqui na igreja, eu preguei num domingo o Salmo 1 e num domingo seguinte o Salmo 2. O Salmo 2 fala das nações se rebelando contra Deus. Eu disse, o Salmo 1 não está falando de nós, está falando de Jesus. O Salmo 2 está falando de nós, porque nós somos rebeldes. E aí lá no final do Salmo 2 diz que nós devemos beijar o Filho, o ungido de Deus. Então, o Salmo 1 fala, olha, esse aqui é o bem-aventurado, é Cristo. E o Salmo 2 diz, esse aqui somos nós, rebeldes, e precisamos do bem-aventurado para estarmos em comunhão com Deus. Exatamente, Samila. Quando nós vemos uma descrição perfeita no Antigo Testamento, só pode apontar para Jesus. Nós vamos falar sobre isso na Escola Dominical domingo, sobre a lei exigir de nós algo que é impossível. Então, quando a lei fala de um rei, mostrando Davi, Davi era o rei, mas pecou. Ah, que pena. Não. Está apontando para um rei que viria e que não pecaria. Então é assim que nós devemos nos aproximar do Antigo Testamento, de uma maneira cristã, buscando entender nele, no Antigo Testamento, muito mais do que verdades espirituais, verdades teológicas, mas buscando encontrar mensagem salvadora e a mensagem do Evangelho no Antigo Testamento. Irmãos, nós estamos caminhando para o final. Quem quiser colocar mais alguma pergunta, algum comentário aí nos comentários podem colocar. Eu gostaria de passar para algumas aplicações rápidas aqui. Primeiro, não devemos menosprezar o Antigo Testamento. Palavra de Deus é verdade para nós, é bênção, nos edifica. Não devemos negligenciar o Antigo Testamento. Em segundo lugar, não podemos nos intimidar. Pode parecer difícil fazer uma leitura dessa, mas é questão de hábito. Nós devemos ler com calma, ler tranquilamente, meditar, ruminar o texto, e nós vamos aprendendo a ler a palavra de Deus de maneira cristã e de maneira a sermos abençoados pela palavra. E não devemos ter pressa. A gente não deve, irmãos, pegar a Bíblia e ler assim, eu quero ler 10 capítulos num dia. É melhor ler 2 versículos como esses em um dia, meditar, pensar, ser edificado, do que ler 10 capítulos e não servir de muita coisa para a nossa vida espiritual. Então nós devemos não ter pressa em ler a Bíblia, ler com calma. Deus não exige de nós ler a Bíblia toda no ano todo. Deus não exige de nós quantidade de capítulo. Deus exige de nós meditação na palavra. É isso que devemos fazer.
Olhar a Bíblia, pensar, meditar, aprender, ruminar, conversar com outros irmãos, conversar com o pastor, ler livros, ler comentários. Isso, irmãos, alimenta a nossa vida espiritual, alimenta a nossa fé e nos aproxima do Senhor Jesus, nos ajuda a aprender cada vez mais aquilo que Ele fez por nós e a obra salvadora de Deus por nós. O que nós faremos na semana que vem é pegar mais um texto, agora de maneira mais com tempo, né? Aqui eu ainda estava trazendo coisas da semana passada, agora o que nós vamos fazer é pegar um texto do Antigo Testamento, trabalhar esse texto, para que com base nele, outros textos parecidos nós tenhamos condições de ler e encontrar ali o Evangelho e a pessoa e obra de Jesus. Nós vamos orar para encerrar e gratos a Deus por estarmos juntos mais essa vez. Feche seus olhos então e nós vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite. Nós falamos aqui, ó Pai, de coisas muito úteis para nós, coisas, ó Deus, que nos abençoam, coisas que transformam, ó Pai, a nossa vida por andarmos perto do Senhor e da Tua palavra. O nosso desejo é que o Senhor tenha misericórdia de nós e ilumine o nosso coração para aprendermos todas essas coisas. Abençoe cada um dos meus irmãos, ó Deus, e dê sabedoria a todos para aprenderem a Tua palavra. E que nós, como Teu povo, cresçamos no conhecimento do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.